O homem caminha através da história em constante contradição com seus atos passados. Seus atos contraditórios ficam claros na arte, reflexo da sociedade e seus anseios, crenças e ideais. Uma dessas artes foi tão importante que dividiu a existência do homem entre o selvagem e inconstante neolítico e a promissora produtiva antiguidade. Essa arte é a literatura, usada no início de forma mecênica, com simples contagem e relato despreocupado do que acontecia, e se aperfeiçoou, tornando-se formadora de personalidades, questionadora de questões inquestionáveis e vazão para o sentimento do homem. Nenhum povo da antiguidade atingiu tamanha excelência na arte da escrita como os gregos, e eles, como o berço da sociedade ocidental, deixaram o legado de seu povo para as futuras gerações por escrito. O ápice de sua escrita foi a epopeia, como é o caso da Odisseia. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu-lhe: Filho de Cronos, meu pai, dominador supremo, muito justo foi a morte que levou esse homem, e morra com ele todo aquele que praticar crimes da mesma espécie. A Odisseia conta como foi a formação de seu povo e essa é a intenção da grande maioria dos escritos produzidos, reflexo de um povo questionador de sua existência que apreciava acima de tudo o conhecimento e o seu próprio homem. A literatura grega, fruto de seu povo, era atenta com o que se passava no presente, procurava conhecer o passado e questionavam sobre o futuro. Seus escritos eram pura racionalidade e antropocentrismo. Esta formou um enorme ponto de interrogação que acendeu a chama do conhecimento. O anseio de contradizer suas gerações passadas surgiu no homem, o pêndulo bate, e rivalizando com os ideais greco-romanos que nasceram em palácios de mármore adornados em ouro, nascia um estábulo rodeado de simples animais, aquele que mudaria o rumo de todo o mundo. Cristo nasceu e morreu em um mundo antropocêntrico, mas no momento de sua crucificação caiu o império e surgiu uma nova era, teocêntrica acima de tudo. O suor do teu rosto cobrirás o teu pão, até que te tornes Atena, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A Idade Média, das trevas para os marginalizados e bela porque para os ativos na fé, foi em oposição ao tempo pagão um período de verdades absolutas, reveladas por um Deus onipresente, onipotente e onisciente, e portanto questionável. Nesses 1000 anos, esse forte ideal se refletiu nas produções artísticas. O homem se volta para Deus e só para ele, o mundo é porque assim deve ser, a cruz consolidou firme e forte. O homem voltado para o sobrenatural já não questiona o material, a chama do conhecimento foi apagada. Após tanto tempo imerso em questões sobrenaturais de uma vida que estaria por vir, o homem começa a pensar no agora, na situação desta vida, começa a enxergar certos pecados como prazeres e pouco a pouco vai se distanciando do tão almejado reino e se aproximando do mundo. O reflexo dessa sutil e disfarçada mudança aparece na literatura, como é o caso da Divina Comédia. O homem se mostra capaz de enfrentar o sobrenatural. Em leito de pena não se alcança fama nem sobre as cobertas. Quem a vida consome sem fama, não deixa de si nenhum vestígio sobre a terra, qual fumo no ar e espuma na água. No mesmo período, o homem voltado para a terra em que vivia começa a mudar o mundo é porque assim deve ser, inicia-se o pensamento de que o mundo é porque queremos assim. Começou o pensamento que formaria as monarquias nacionais, casamento entre rei e burguesia. Essa mudança fica explícita no livro de Maquiavel, O Príncipe. Há 3 espécies de cérebros. Uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios, nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. O pêndulo bate.
A sociedade, maravilhada com seu poder de ter controle sobre seu próprio destino, resgata a cultura greco-romana e com ele o antropocentrismo. Contrariam a Idade Média, trocam o sentimentalismo pelo racionalismo, coletivismo pelo egoísmo, e centrado em si, o povo promove uma revolução cultural. O antropocentrismo se sobrepõe ao teocentrismo. O homem, como Deus de si mesmo, anestesiado pelo belo, acende novamente a chama do conhecimento. O pêndulo bate novamente, mas dessa vez de forma forçada. Uma tentativa de reconciliar os prazeres do mundo e a vontade de Deus. Uma tentativa de voltar para a Idade Média, tirando o antropocentrismo do poder e florescendo o velho teocentrismo, o que ocasionou uma bipolaridade na sociedade. A sociedade, depois desse curto período, volta à racionalidade mais radical que nunca. Novas ideias chegam à cabeça do homem, dessa vez não cultural, mas política, que procurava a reforma de tudo até então conhecido no Ocidente. Pensadores espalharam a ideia e quebraram um velho sistema. O homem nasce livre, e em toda parte é posto a ferros. Quem se julga senhor dos outros não deixa de ser tão escravo quanto ele. Foi através da literatura que o movimento se fez forte. Com ideais iluministas, livros e mais livros foram lançados, espalhando a ideia de que a nobreza já não era um sistema que servia ao povo, e tinha que ser detida. A sociedade que surgiu desde então foi baseada no ideal, se não sentimento, de liberdade, igualdade e fraternidade. E assim foi sucessivamente, do arcadismo ao romantismo, do romantismo ao realismo, do realismo ao simbolismo, do simbolismo ao modernismo. Assim é e sempre foi, nesse incansável movimento pendular, da razão para o sentimento, do antropocentrismo para o teocentrismo, de Deus para o homem. A sociedade continua nesse movimento, contradizendo sempre a sua geração passada. E no meio dessa confusão de ideias, há um investigador invisível, a literatura, que indiretamente relata todas essas mudanças que foram essenciais à formação da nossa idade contemporânea. Da Bíblia ao Corão, da Odisseia ao Harry Potter, esses livros são reflexos de ideias e formam outras ideias, que inegavelmente levaram à formação da nossa identidade como civilização.